Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Java nível básico da plataforma Mais IFMG. Nesta aula de número 12, após termos visto sobre o conceito de arrays ou vetores, sua aplicação e sua sintaxe de manipulação, vamos agora finalizar o código do nosso exemplo para o programa das estatísticas de temperaturas. Você se lembra do nosso programa exemplo? Devemos auxiliar o usuário a calcular a temperatura média semanal e as temperaturas que estiveram acima da média semanal. Para isso, precisávamos obter as temperaturas de cada dia da semana, calcular a temperatura média e, de posse da média, rever todas as temperaturas digitadas e exibir aquelas que foram maiores que a média. Já sabemos que o rever aqui não pode implicar solicitar os dados novamente do usuário. O usuário fornece um mesmo dado apenas uma vez. Lembre-se também que já fizemos o primeiro passo, isso é, o preenchimento do vetor usando o laço for. Reveja. No for, declaramos internamente a variável i como uma variável inteira. I vai representar a posição de cada elemento dentro do vetor temp. Então, a contagem do for é sequencial, para que, a partir de 0, índice do primeiro elemento do vetor, vá até o último índice, temp.length menos 1, ou seja, tamanho do vetor menos 1. Para isso, após cada iteração, i é incrementado de 1. Isso é feito com a instrução i++. E a condição é que i seja menor que temp.length, o comprimento do vetor. Como queremos saber as temperaturas de cada dia, dentro do laço temos a exibição de uma mensagem explicativa para o usuário, e nesse caso, ela está exibindo o valor do dia da semana com i mais 1. E em seguida, a captura do teclado do valor para a temperatura do dia. Esse valor será atribuído à variável temp índice i, ou seja, ao iésimo elemento do vetor temp. Observe que terminamos a repetição quando o i for igual a 7, pois enquanto o i é um elemento válido do vetor, a condição deve ser true. O monitor mostra as mensagens exibidas e os valores de temperaturas digitados pelo usuário e enviados ao vetor. Aqui está o programa parcialmente resolvido, incluindo o preenchimento do array temp. Se desejar, pause o vídeo e copie esse código para seu ambiente de desenvolvimento Java desejado. Em seguida, compile e execute o programa. Falta agora completar o programa com o cálculo da média e a exibição das temperaturas acima da média. Vamos alterar o mesmo laço de repetição usado para a leitura dos valores. Para calcularmos a média das temperaturas, precisamos primeiro somar cada temperatura do vetor. E para fazer isso, vamos declarar a variável soma do tipo float. Observe que aqui é fundamental atribuir o valor 0 à soma. Sem isso, soma teria um valor desconhecido. É o que chamamos de sujeira de memória, e o cálculo final estaria incorreto. O próximo passo é acumular cada valor de temperatura à soma. Isso deve ser feito, evidentemente, após a leitura de cada temperatura dentro do laço. Essa sentença calcula o novo valor de soma, isso é, o valor atual da variável mais o valor da temperatura informada pelo usuário, em temp índice i.
Após sair do laço for, podemos calcular a média. A variável média receberá a soma das temperaturas acumuladas dividido por temp.length, que, como sabemos, é igual a 7. Ao usar o atributo temp.length, ao invés de 7, evitamos alterações dessa fórmula se for alterado o número de elementos do vetor. Aqui vai uma dica. Para facilitar os testes, você pode reduzir o número de elementos na sentença de declaração do vetor e todo o código funcionará sem alterações. Veja que estamos aqui exibindo o valor da média. Vamos ao último passo. Vamos incluir o cálculo que exibe todas as temperaturas acima da média. Lembre-se, só podemos realizar esse cálculo após o cálculo da média. Consequentemente, teremos que varrer novamente o vetor de temperaturas. Para isso, precisamos incluir um segundo laço for, que irá examinar o valor de cada elemento do vetor. No laço, devemos incluir um teste com o if e a condição temp índice i maior que a média. Se esta condição for verdadeira, o if será executado e o valor da temperatura será exibido no monitor. Observe aqui que podemos eliminar as chaves desse bloco if, pois, nesse caso, temos apenas uma sentença dentro do bloco, a chamada ao método println. O mesmo é válido para as chaves que delimitam o bloco for. Elas são opcionais, uma vez que o bloco tem apenas uma sentença, o comando condicional if. Agora o programa está completo. Pause o vídeo, copie e execute o código. Como exercício de aprendizagem, faça a seguinte modificação. Altere o código do programa para que, além de exibir as temperaturas superiores à média, também exiba o dia da semana em que ela ocorreu. A dica é: use o índice do vetor como referência. É só imaginar que a temperatura do primeiro dia da semana está armazenada no vetor no índice 0, a segunda no índice 1 e assim sucessivamente. Veja em vermelho a pequena alteração que é necessária para a modificação sugerida. Nesta aula, vimos mais sobre a manipulação de vetores e a varredura de seus elementos usando laços de repetição. O comando for é bastante aplicado neste caso. Para que você melhore sua habilidade em lógica de programação e programação Java, aprofunde seus estudos com o e-book do curso. Lá você encontrará mais exemplos de programas resolvidos, que fazem processamentos envolvendo vetores. Esses processamentos são aplicáveis a outras estruturas de dados. Não deixe de resolver também os exercícios propostos. E até a próxima aula.